Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem fala é Anderson Ferreira, direto do Manual do Investidor. Mais uma vez você de carona com a gente aqui nessa manhã bem nublada em Londres, a manhã típica de inverno, apesar de nós estarmos com 10 graus, o inverno já está indo embora. E sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha se gostou. Se não gostou, deixa o joinha de ponta cabeça, não tem problema. A gente está aqui para poder melhorar sempre, E você? E você que está aí do outro lado? E você que está aí agora só pulando o carnaval? Já começou a investir em renda variável? Diz para mim, deixa o teu comentário aqui embaixo se você já começou a investir em renda variável, se você começou a investir, por onde você começou por ações, começou por fundos multimercados, começou por fundos de investimentos imobiliários. Deixa o teu comentário aqui que eu quero saber, como é que anda o desenvolvimento dos nossos amigos investidores. Pessoal, hoje a gente volta a falar, mais uma vez, trazendo para você informações importantes sobre investimentos, nessa nova pegada que a gente vem tendo em relação a investimento, que são investimentos em renda variáveis, E não nada mais que justo trazer para você o que eu acho, o que é a minha própria opinião, não é nenhuma indicação de compra, muito menos indicação de venda, é só a minha opinião em relação aos investimentos. Um cara que morou no Brasil a vida inteira e hoje mora aqui na Inglaterra já há 10 anos, E que investe, mesmo morando aqui na Europa, continua investindo no Brasil, continua acreditando no nosso país, E continua, graças a Deus, tendo sucesso nos investimentos aí no Brasil, Então vamos voltar a falar, sobre fundos de investimentos imobiliários, fazendo uma retrospectiva para você que não viu o vídeo anterior. Volta lá, vê o vídeo anterior que eu começo a falar para você sobre fundos de investimentos imobiliários. Mas fazendo uma pequena retrospectiva, a gente está falando por que o fundo de investimento imobiliário é interessante, por que ele é a porta de entrada normalmente para os investidores iniciantes, para aqueles que ainda estão na poupança, para aqueles que ainda estão na renda fixa. Por que o fundo de investimento imobiliário ele é a porta de entrada? Bom, a primeira coisa, por que o fundo de investimento é a porta de entrada? Porque ele é muito mais simples do que as ações. Muito mais simples de você conseguir entender, Porque o mecanismo dele não é um mecanismo difícil, É basicamente você investir em cotas de imóveis, E a vantagem do investimento em fundos de investimento imobiliário em relação às ações é que as ações, cotas, pedaços de empresas, elas têm uma volatilidade. O que é volatilidade? Ela tem um sobe e desce no valor da cotação muito grande, Com a diferença que o fundo de investimento imobiliário ele tem uma volatilidade menor. O sobe e desce dele em relação ao valor da cota é muito menor. Como é que eu posso te explicar? Ele reage bem mais lentamente às mudanças de mercado do que as ações, As notícias do mundo do que as ações. Então, a vantagem de você investir em fundos de investimento imobiliário é que ele anda bem mais lentamente do que as ações. E isso traz mais conforto, sem contar a vantagem de que toda vez que você compra um fundo de investimento imobiliário, você consegue receber os seus aluguéis, Os fundos de investimento imobiliário eles são obrigados a repartir, como eu disse no vídeo anterior, o payout deles de 95%. Eles só podem ficar com 5% da rentabilidade para poder fazer investimento. Então 95% do que o fundo recebe de aluguel, ele é obrigado mensalmente dividir com os seus acionistas. Essa é uma outra vantagem em relação às ações, porque as ações, eles têm o payout, Algumas ações, como não dão lucro, como algumas empresas como não dão lucro, elas acabam não dividindo, porque não tem lucro, não tem que dividir. Ela só é obrigada a dividir, no mínimo 25% do seu lucro líquido. Ao contrário dos fundos de investimento imobiliário, que ele é obrigado a dividir 95% do valor da rentabilidade dos aluguéis. Essa é uma vantagem enorme, sem contar que você recebe mensalmente. No caso das ações, quando elas pagam os dividendos ou juros sobre capital próprio, elas podem pagar mensalmente, que são raras empresas que pagam. Elas podem pagar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano.
Então, né, você acaba não percebendo muito, né, aquela rentabilidade chegando todos os meses. Então isso deixa as pessoas mais desconfortáveis. No caso do fundo de investimento imobiliário, ela deixa as pessoas mais confortáveis, os investidores mais confortáveis, principalmente pelo fato de ver que ela está tendo rentabilidade, né, o rendimento do seu dinheiro a cada mês. Né? Esse dinheiro ele cai na tua conta da própria corretora, tá? Ele está liberado para você fazer o que você quiser com ele, né? Você pode comprar mais cotas de fundos, você pode investir em ações, você pode investir em renda fixa, você pode transferir para a tua conta no banco e usar esse dinheiro como você quiser. Então, para você que quer uma renda mensal, fundo de investimentos imobiliários é sensacional. Por quê? Porque você recebe todos os meses o aluguel, essa rentabilidade, né? Então você tem condição de ter essa rentabilidade mensal, né? Isso é muito importante, é muito interessante, porque muitas pessoas vivem dos seus investimentos, né? E nesse caso é muito importante você ter essa rentabilidade mensal. Se você não vive dos seus investimentos, mas você tem essa rentabilidade mensal, você pode reinvestir esse dinheiro comprando mais cotas desse fundo, né? Desse fundo de investimento. Fica sensacional, porque você vai aumentar cada vez mais o bolo dos seus investimentos, e quanto mais investimentos você tiver, mais retorno você tem, né? É a mágica dos juros compostos. Outra coisa muito importante e muito interessante em relação aos fundos de investimentos imobiliários, principalmente, agora em relação ao resto todo, né? Principalmente em relação a ações e principalmente em relação aos imóveis físicos, é que você não paga, veja bem, você não paga imposto de renda sobre os aluguéis que você recebe mensalmente. Cara, isso é sensacional, porque se você está comprando ações, né, comprando e vendendo ações, se você comprar e vender no mesmo dia, você é o day trade, você tem que pagar imposto de renda, não tem jeito. Se você não comprar, você comprar e não vender no mesmo dia, você já passa a ter aquela vantagem dos 20 mil, né? De comprar, quem vender até 20 mil não tem que pagar imposto de renda dentro do próprio mês, né? Sempre em cima da rentabilidade, da lucratividade, tá? Nunca em cima do capital. E o fundo de investimento imobiliário não. Se você recebe os teus dividendos, os seus aluguéis mensais, você não tem que se preocupar em pagar imposto de renda, tá? Você só tem que pagar imposto de renda sobre a valorização da cota, certo? Então isso é muito interessante também. Outra coisa muito legal é que hoje a gente já tem uma possibilidade de comprar e vender esses fundos de investimentos imobiliários, porque assim, com muito mais facilidade, porque o volume que se negocia na bolsa de fundos de investimentos imobiliários hoje é muito grande. Então tem fundo que negocia milhões em um dia. Isso faz com que você possa vender ou comprar cotas desse fundo no momento que você quiser. Essa é uma das diferenças básicas, a liquidez, em relação principalmente ao imóvel físico, né? Todo mundo fala, você não gosta de imóvel físico. Não é essa a questão. A gente tem que entender que a liquidez de um imóvel físico é muito pequena. É muito pequena. Quando você realmente precisa vender esse imóvel físico, tá? Com urgência, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pensar que você vai ter que dar um desconto muito grande para você conseguir vender esse imóvel rapidamente, certo? E esse desconto, né, para você poder se desfazer desse imóvel rapidamente, pode acabar corroendo toda a sua rentabilidade que você teve no período em relação ao investimento desse imóvel. No caso dos fundos de investimentos imobiliários, é muito fácil. Você vai vender pela cotação do dia, né? A cotação do dia, e você vai ter condição total de vender isso rapidamente e não se preocupar em ter que dar desconto para vender essa cota. Bom, isso também é uma vantagem sensacional em relação aos imóveis físicos. Outra vantagem sensacional que o fundo de investimento imobiliário tem em relação aos imóveis físicos é o fato de que você precisa, quando você negocia um imóvel, você precisa, com certeza, pagar encargos, né? Ou você precisa pagar comissão para a imobiliária ou comissão para o corretor, né? Além do desconto que você tem que dar para poder vender esse imóvel mais rápido, você tem que pagar ITBI, você tem que pagar IPTU, às vezes tem que pagar condomínio, certo? Né? E aí, se você não tem esse imóvel locado, você acaba tendo que
tirar dinheiro do bolso para poder manter esse imóvel, que essa é uma vantagem muito grande dos fundos de investimentos imobiliários, principalmente porque normalmente um fundo não é composto por um imóvel só. Se fosse composto por um imóvel só, se fosse um prédio comercial, digamos assim, a gente já teria a vantagem de ter várias salas para alugar. Então, você nunca teria, digamos, 100% das suas salas não alugadas, que é a taxa de vacância que a gente chama. Então, quando você investe num fundo de investimento imobiliário, normalmente esse fundo tem vários imóveis. Se são galpões logísticos, são vários imóveis de galpões logísticos, normalmente é alugado para grandes empresas. Se você tem salas comerciais, normalmente são vários edifícios em salas comerciais em grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Se você tem shopping center, né, é muito difícil você, quer dizer, eu acho até impossível você ter 100% das lojas do shopping center que não estejam alugadas, né? Normalmente a taxa de vacância ela varia em torno de 5%. Então, todas essas vantagens em relação aos imóveis físicos, porque se você tem um imóvel só, né? Se você tem um imóvel só, você não pode ser considerado investidor em imóveis. Se o teu imóvel é um imóvel para você morar, se você tem um imóvel só, ou se você quer construir um imóvel só pensando em morar, isso não quer dizer que você seja um investidor em imóveis. Na minha opinião, você só é investidor em imóveis a partir do momento do seu segundo imóvel, porque o teu primeiro imóvel que você está morando não conta como investimento imobiliário. Você concorda comigo? Mesmo porque você vai estar morando nele. Então, a partir do momento que você tem mais de um imóvel, aí sim você já pode ser considerado investidor em imóveis, certo? E se você tem um imóvel só alugado, se você fica sem um inquilino 2, 3, 4, 6 meses, você tem toda a despesa desse imóvel em relação a IPTU, você tem todas as despesas desse imóvel em relação a condomínio, se for um apartamento, né? Você tem que fazer a manutenção desse imóvel, que é outra questão muito importante quando você investe nos fundos de investimento imobiliário. Esse 5% que ele não divide com você, ele já está englobado a manutenção do imóvel, então você não precisa se preocupar em relação à manutenção do imóvel. Quer dizer, são uma série de fatores que influenciam, principalmente para você que é o pequeno investidor, o pequeno poupador, para você que quer investir em imóvel, para você que quer começar a investir de uma forma mais segura, com um risco menor. Então, a vantagem de você investir em fundos de investimento imobiliário é gigantesca, de verdade gigantesca. E a tendência é cada dia melhorar mais. Isso eu te garanto. Então, hoje é um caminho sem volta. Para você que não conhece ainda fundos de investimentos imobiliários, é muito importante você olhar, analisar. Existem vários sites, existem sites especializados em trazer para você todos os números desses fundos. Existe a seção de relacionamento com o investidor dos fundos imobiliários. Existem reuniões que eles fazem, transmitidas pela web, né? Para trazer as informações dos objetivos do fundo. Então, uma série de fatores que influenciam muito, né? E facilitam muito a gente investir em fundos de investimentos imobiliários. Então, eu vou estar trazendo para você sempre nesses vídeos algumas informações sobre investimentos em renda variável, principalmente em fundos de investimentos imobiliários nesse momento. Veja bem, nesse momento, porque nesse momento realmente está muito interessante pensar em investir em fundos de investimentos imobiliários. Você pode dizer para mim assim: Anderson, mas a cota subiu demais no final do ano passado e agora essa cota está caindo. Claro, eles estão realizando os lucros, né? Quem tinha fundos de investimentos imobiliários no ano passado nadou de braçada. E agora o que eles estão fazendo? Estão realizando os lucros. Então é muito importante você entender que antes de qualquer coisa, um fundo de investimento imobiliário é renda variável, tá? Existem pessoas que fazem trade com fundos de investimento imobiliário. Existem pessoas que compram, esperam mais um tempo para poder vender com lucratividade no futuro. Existem pessoas que fazem de fundo de investimento imobiliário uma carteira para aposentadoria. Por quê? Porque paga uma renda mensal. E essa renda mensal faz com que você consiga ter uma rentabilidade e montar uma carteira de investimentos para o teu futuro. Entendeu? Então é muito importante você entender que essa porta de entrada para os fundos de investimentos, para o mercado de renda variável, é sensacional, principalmente para você que está começando.
Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou. Não esqueça de curtir os nossos vídeos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu acho legal você voltar e assistir, porque tem muita informação de qualidade, muita informação boa. Então, e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Isso é muito importante para nós. Compartilhar os nossos vídeos e estar sempre por aqui para poder tá recebendo informações importantes sobre investimentos, tá ok? Um grande abraço para vocês, desculpa o vídeo longo e tenham uma boa semana. Tchau, tchau.